Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Que alegria nós nos reunimos e juntos louvarmos ao Senhor. O domingo é especial do nosso coração. É o tempo em que nós preparamos o nosso coração para adorar e servir ao Senhor, na expectativa daquilo que Ele já tem preparado para nós durante a semana. Por isso, eu sempre trago no meu coração que domingo é um culto de ações de graças por aquilo que ainda não recebemos, mas certamente o Senhor vai derramar suas bênçãos sobre nossas vidas. Porque nós não corremos atrás das bênçãos, e as bênçãos do Senhor que caem sobre cada um de nós. A expectativa é se nós estamos prontos para receber, prontos para fazer com que as bênçãos do Senhor encontrem em nós tudo aquilo que o Senhor espera para manifestar a sua honra e sua glória. Nós estamos falando com os irmãos nesse mês de junho e já chegamos no final. Essa é a última mensagem sobre clamar. Clamar como um pedido de socorro a Deus. Clamar como que o meu coração reconhece que a necessidade, ela também precisa ser manifesta na minha vida para que a glória do Senhor apareça. E nós temos falado sobre isso, que o clamor, de fato, ele deve ser precedido de uma vida de oração, de uma comunhão com Deus. O clamor não é uma busca ao Senhor numa maneira que a necessidade maior em relação àquilo que eu vejo na minha vida, onde que Deus é a solução diante de uma grande dificuldade que eu estou enfrentando. Mas o clamor deve ser, de fato, uma experiência precedida com Deus através de uma intimidade, de um caminhar com Deus, para que quando eu clamar ao Senhor, chegar realmente, de fato, à compreensão de que aquilo que eu estava pensando para mim, já não é mais para mim, mas quem sabe é para alcançar um objetivo maior naquilo que eu estou pensando. Por isso nós não podemos abandonar os nossos desejos, nossos projetos, desde que eles sejam algo que Deus quer realizar, não para o nosso bem-estar, mas para o bem-estar de muitas pessoas e principalmente para manifestar a sua glória. Deus quer fazer com que a nossa realidade de expectativa e promessa seja evidente para este mundo como algo que veio de Deus para nos abençoar. O mundo precisa olhar para nós e reconhecer que tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos não veio de nós, mas veio de Deus para nós. Porque que Ele cresça e que eu diminua. Que aquilo que eu possa viver, possa gerar uma expectativa de graça, de honra e glória ao Senhor. Porque muitas vezes nós temos perdido essa dimensão de como a nossa vida em Deus pode alcançar valores, desejos e propósitos maiores da nossa vida. E neste mês de junho, nós estamos todo mês falando sobre esse tempo de clamor. Homens, mulheres que clamaram ao Senhor por uma necessidade, ou por um sofrimento, alguma dificuldade, mas que a resposta foi muito maior do que eles estavam esperando, e não apenas atendeu o coração deles, mas serviu para manifestar algo maior em relação à expectativa de Deus. E às vezes nós temos reduzido a nossa vida em relação àquilo que queremos apenas para nós mesmos. Mas nós temos que aprender que se nós vivemos com Deus é muito melhor. Quando a gente clama ao Senhor por uma necessidade, nós não queremos simplesmente receber algo, nós queremos que algo seja vindo de Deus e que as pessoas reconheçam que algo foi realizado na nossa vida, não por mérito nosso, mas pela ação graciosa de Deus. Isso é graça. Graça é esse favor imerecido. E nós estamos vivendo num tempo onde que nós confundimos muito aquilo que nós desejamos em relação apenas ao propósito de ter um Deus que pode satisfazer a minha vontade. Eu quero dizer para os irmãos que no clamor nós estamos também atendendo à vontade do coração de Deus para a nossa vida. Por isso que nós temos tudo em relação àquilo que fazemos e aquilo que nos propomos em relação a sonhos e projetos, a viver na expectativa de Deus.
para que ao ser realizado em Deus, tome proporções maiores. Você já pensou na sua vida em quantas situações você está vivendo que está muito além daquilo que você imaginava? Você nunca podia imaginar, quem sabe, que estava vivendo essa situação, esse tempo, mas Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. E aí vai gerar no nosso coração um sentimento de gratidão genuína. E também vai passar no nosso coração um sentimento de que não é porque eu mereço as coisas, mas é porque Deus quer usar do meu desejo, do meu propósito, para realizar algo maior através da nossa vida. E tem mais. No clamor ao Senhor, não tem frustração. O que é a frustração? Frustração é aquele sentimento que eu desejo e não acontece. Eu falo, poxa, não deu certo. Gostaria tanto que acontecesse, mas não aconteceu. Quem que falhou? Não, ninguém falhou. Quem sabe se você vivesse uma experiência de oração com Deus, um compartilhar com Deus daquilo que você está desejando, você poderia chegar diante do Senhor e quando as coisas muitas vezes acontecem diferente da sua expectativa, quando as coisas aparentemente você acha que deve ser assim, as portas se fecham, ao não como resposta, você vai falar, tá certo, não vou me frustrar. Deus sabe o porquê que Ele não permitiu que isso acontecesse. E sabe o que vai acontecer com você? Não vai ficar triste, não vai ficar incomodado, não vai ficar constrangido. Pelo contrário, você vai ser, Senhor, muito obrigado, porque tem coisas que às vezes eu desejo para mim, que em vez de me aproximar do Senhor, pode me distanciar do Senhor. Em vez de gerar felicidade, pode gerar problema na minha vida. E Deus muitas vezes nos tira de cada situação. Por quê? Porque nós compartilhamos com Deus o nosso coração e nós muitas vezes entendemos que Deus não quer que seja dessa maneira. E nós, então, saímos da presença do Senhor dizendo, Senhor, o Senhor sabe o que faz, eu não vou me entristecer. Então, nessa experiência de clamar ao Senhor, nessa experiência de conhecer aquele que nós estamos buscando a resposta, é que nós temos compartilhado durante todo esse mês sobre o clamor. E eu quero hoje encerrar essa série de mensagens falando sobre o clamor de Jesus. Na expectativa daquilo que em Jesus também nós podemos olhar para o seu exemplo e vermos de que maneira o Senhor se coloca diante do Pai enquanto esteve no nosso meio. E é interessante que no coração de Jesus havia um desejo, havia um propósito. Havia uma maneira de viver no mundo. Ele não estava simplesmente no mundo vivendo para satisfazer a vontade do Pai, mas a vontade do Pai encheu o coração de Jesus, ao ponto que era uma só desejo, uma só vontade. E é nesse propósito que nós vamos compartilhar um pouco nesta noite. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Jesus, já na cruz do Calvário, depois de ter sofrido, ele então, por versículo 46, Evangelho de Mateus, capítulo 27, diz assim, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? O clamor de Jesus para nós gera um sentimento de abandono de Deus. Parece que o Filho de Deus está sofrendo e o Pai está alheio ao sofrimento do Filho. Não é verdade. É interessante que a nossa reação em momentos de crise, a nossa reação em momentos em que nos sentimos abandonados, solitários, desamparados, é clamar ao Senhor como Jesus, Senhor, por que me abandonaste? No coração de Jesus, o abandono não era simplesmente a ausência do Pai, mas era o motivo que ele estava para enfrentar em relação a cair sobre ele todo o nosso pecado. E a palavra de Deus diz que aonde está o pecado, Deus não está. O abandono não era um abandono desapercebido da missão, pelo contrário. Jesus sabia de tudo que ele iria enfrentar e talvez o maior sofrimento não era o sofrimento da cruz, mas era a consequência de ele estar na cruz, levando os pecados, e naquele momento o Pai se ausenta da sua presença porque o Senhor não está no meio do pecado.
E é um pouco sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Qual tem sido a nossa reação em tempo de crises, quando nós nos sentimos totalmente perdidos, desamparados? Será que realmente o nosso coração encontra em Deus uma palavra de consolo, como Jesus encontrou? Será que a nossa vida diante de Deus, ela reconhece as lutas e as dificuldades que enfrentamos, mas também reconhece um Deus e a sua necessidade de estar sempre conosco? O que tem tirado o nosso coração da percepção da presença de Deus, como se Deus estivesse longe e a nossa vida está caminhando desapercebida dele, numa maneira em que o meu coração se transforma em relação a esse Deus que é poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que traz garantias de que Ele está comigo, mas em determinado momento parece que estou sozinho. A cruz, meu amado, não era uma tragédia em relação em si mesma à sua condenação, mas o que a cruz significava era uma tragédia para o coração de Jesus. Porque ele sabia que a ausência do Pai em relação a todo o pecado que ele estava recebendo era um peso difícil de suportar em relação às suas dificuldades. Então o que o Senhor clamava era exatamente por isso, por entender que no momento em que os nossos pecados estavam sobre ele, a presença do Pai não era tão mais perceptível. E talvez, quem sabe, tenha sido assim a sua vida. Talvez alguns momentos em que nós estamos vivendo desapercebidos de Deus, quem sabe envolvidos em coisas que não deveríamos estar envolvidos, quem sabe com o nosso coração tendencioso a algumas práticas erradas, e nós então estamos clamando por uma presença que não vem até nós, não porque não quer, é porque o nosso pecado impede a presença de Deus na nossa vida. Então, a palavra do Senhor diz que nós temos que perdoar, reconciliar, trazer o nosso coração de novo uma experiência nova com Deus através da reconciliação, para que daí sim as nossas orações possam ser recebidas de Deus com uma resposta segura. Então não existe buscar a Deus na dificuldade em relação a levar a Ele as demandas da nossa dificuldade para que Ele resolva. O que nós temos que fazer é trabalhar no nosso coração para estarmos prontos para que quando colocarmos diante de Deus aquilo que o nosso coração clama, possa realmente encontrar em Deus a resposta e um ambiente propício para que Ele possa abençoar. Deus quer nos abençoar. Deus quer manifestar a graça da sua presença. Deus quer trazer a paz no nosso coração, mas para isso nós temos que ter um coração pronto, distantes do pecado, assimilar no nosso coração o arrependimento, confessar e chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, manifesta na minha vida a tua vontade. E eu quero então compartilhar com os irmãos um pouco o que nós podemos aprender em relação ao clamor de Jesus. A primeira observação em relação ao coração de Jesus, nesse momento da cruz, um momento totalmente terrível em relação àquele momento, é que Jesus estava clamando, foi pela ausência ou pela sentença imposta pelo pecado ao homem. O clamor de Jesus não era um clamor simplesmente em relação àquilo que ele estava sofrendo, mas ele estava ali clamando porque o salário do pecado é a morte. Esse é o maior sentimento de clamor. O Senhor está tentando manifestar na cruz, que as pessoas olhem e identificassem através da sua dor e do seu sofrimento, que o pecado impõe para nós um sofrimento muito grande. Será que realmente nós temos olhado para a nossa caminhada e tentarmos entender que viver o pecado não é uma coisa boa para a nossa vida? Até quando nós vamos ser tragados pelo pecado como um sentimento de que eu não sabia, eu estava desapercebido? Busque sabedoria em Deus, meu amado, porque a sentença do pecado é terrível. As consequências do pecado são terríveis. Não brinque com o pecado.
Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde as pessoas estão brincando com as coisas em relação a Deus e a não vontade de Deus, em relação às coisas da carne, em relação ao distanciamento das coisas do Espírito. E é terrível quando nós perdemos a percepção de que o pecado vem para matar e roubar e destruir na estratégia de Satanás. Será que você tem essa expectativa de entender e de clamar a Deus e falar: Senhor, eu não posso pecar, eu não posso viver o pecado, porque é terrível a condição daquele que vive o pecado. Esse foi o clamor do Senhor. Tentando mostrar para as pessoas a sentença, tentando levar as pessoas a entender que não existe nada de bom por trás do pecado, não existe vantagem nenhuma em relação ao pecado. A Bíblia fala muito sobre situações onde que há caminho que ao homem parece ser bom, parece, mas são caminhos de morte. Então, quando a gente vai aconselhar alguém que está vivendo o erro, ou que está realizando algo contrário à vontade de Deus, nós temos que gerar no coração um sentimento: meu querido, você não sabe, mas você está correndo risco de vida. Você não tem a ideia do que o pecado pode fazer. E é interessante que muitas vezes nós falamos do pecador apenas com o sentimento de juízo. O juízo não é para nós. Nós temos que apontar o pecado com o sentimento de amor e chorar com aqueles que estão no pecado, porque, olha, você não sabe aquilo que você está vivendo, aonde vai chegar. E as pessoas têm arriscado muito. As pessoas têm vivido caminhos de pecado e no nosso coração nós sabemos: olha, é verdade, você está errado, você vai... Mas não há um sentimento de simplesmente analisar que as pessoas estão cegas, longe do Senhor, estão vivendo e não sabem da cilada que o diabo está preparando para eles. E somente um coração que ama, somente um coração que entende o sofrimento do pecado é que pode orientar aqueles que estão, quem sabe, desapercebidas, vivendo o pecado. Por isso, uma palavra aqui para as famílias. Quando você vai instruir os filhos, ou quando vai ser instruído pelos filhos em relação a Deus, manifeste não uma palavra de apenas juízo em relação ao erro, mas diga da terrível dor que será no seu coração ver alguém que você ama pagando um alto preço por causa do seu pecado. As pessoas precisam olhar e ver em nós que nós não queremos simplesmente tirá-la do pecado, mas nós queremos adverti-la do alto risco que é o pecado. E Jesus clama na cruz, manifestando de que é uma sentença terrível. Meu amado, nós não temos a dimensão ainda para compreendermos aquilo que o pecado faz, mas nós sabemos do propósito do autor do pecado, que vai roubar, matar e destruir. Não tem misericórdia. Não existe misericórdia diante do erro. A justiça do Senhor é uma justiça em amor, mas vai chegar o tempo onde que o amor do Senhor revelado em sua justiça não vai ter mais tempo de perdão. Eu não gosto de falar muito sobre essa condenação em relação a desobedecer a Deus, mas ela acontecerá. Às vezes a gente não gosta de falar muito sobre esse salário do pecado e a morte, mas, meu amado, quem está em pecado vai sofrer a condenação eterna, e a condenação eterna vai ser, vai ter como sentença o inferno. O inferno não é um lugar para nenhum de nós, é apenas para o diabo e seus anjos, mas nós vamos acompanhar essa sentença por causa do pecado. O diabo não quer ir sozinho, ele quer levar um monte de gente. E às vezes nós perdemos essa percepção. E não podemos andar desapercebidamente, nós que conhecemos a salvação, que temos Jesus, e que sabemos que Cristo Jesus é o único que paga na cruz do Calvário os nossos pecados.
E como cristãos, nós assumimos em Deus uma vida santa, para justificar que a sua morte na cruz, o seu clamor foi atendido numa compreensão de que vá e não peques mais. Essa é a nossa condição. Em Jesus, irmos e não pecarmos mais. Segundo clamor, é um clamor de rejeição por aqueles por qual ele morreu. Jesus clama porque ele está morrendo e os que estão morrendo rejeitam a sua mensagem. Um clamor que muitas vezes ocupa também o nosso coração de entender que o evangelho está à disposição, mas as pessoas dizem não, não compreendem, não entendem o propósito de Deus, rejeitam aquilo que o Filho de Deus veio a esse mundo para ensinar, para deixar para nós como exemplo, um legado da sua salvação, mostrando para as pessoas que sem Jesus não dá para viver. E as pessoas continuam rejeitando essa mensagem. As pessoas ignoram o risco e estão tentando viver a vida por elas mesmas. O clamor de Jesus na cruz é para que as pessoas entendam que só existe vida nele, por meio dele, através dele, por causa dele. Será que nós temos entendido essa mensagem também? Será que a nossa vida também encontra sentido em Cristo Jesus? Ou será que nós fazemos parte daqueles que ainda rejeitam viver a vida como Cristo para tentar viver uma vida diferente? Porque viver a vida de Cristo não é fácil. Os valores deixados por Jesus para mim e para você não são valores fáceis. Mas nós não podemos rejeitar o propósito de que temos uma referência, um modelo de vida excelente nesse mundo como a de Jesus. E é interessante que as pessoas ainda continuam rejeitando Jesus. Porque ninguém quer carregar a sua cruz. Ninguém quer suportar uma vida de lutas em relação às suas dependências, dificuldades, sofrimentos. Nós queremos sempre encontrar alguém para suportar as nossas dificuldades ou resolver os nossos problemas. Nós temos rejeitado a vida de Cristo em nós e temos deixado de compreender aquilo que é uma palavra bem recente do nosso vocabulário, a resiliência em Jesus. O que é a resiliência? É viver a vida que Deus tem para nós do jeito que Ele tem dado. Não é uma expectativa de querer mais ou querer menos, mas é entender a vida como aquilo que Deus tem para nós. Louvado seja o Senhor. Se tem momentos bons, amém. Se enfrenta lutas, amém. Se passa por dificuldades, amém. Se vive vitórias, amém. Nós não rejeitamos a vida em Cristo Jesus, norteada por aquilo que o mundo oferece como valores, porque os nossos valores estão em Cristo Jesus. Nós temos que entender que o Senhor está moldando a nossa vida da maneira em que vivemos. Ele não precisa tirar a nossa vida para uma outra realidade. Pelo contrário, talvez a vida que você ache melhor seja a vida pior para você estar mais perto de Deus. Quem sabe aquilo que você quer tirar da sua vida é aquilo que Deus tem deixado você viver para moldar você. E nós rejeitamos aquilo que Cristo morreu na cruz para nos ensinar que se a cruz é o projeto de Deus para o seu Filho, para nós, sem problema, enfrentarmos as dificuldades. Porque se a cruz levou Jesus a evidenciar um propósito de Deus maior do que Ele mesmo em relação àquilo que Ele desejava, então vamos passar pela cruz, porque daqui a 3 dias depois da morte vai vir a ressurreição e vai passar. O grande problema é entendermos que as lutas, dificuldades que enfrentamos, elas continuam, elas mantêm a nossa vida nesse sentimento de perda, de dificuldades. Isso não é algo de Deus. Nós enfrentamos lutas e dificuldades, mas tudo passa.
Se os momentos ruins não estão passando, é porque você está deixando de viver essa situação como Cristo viveu, na perspectiva de Cristo, de entender que momentos de luta são para que a gente possa melhorar a nossa experiência com Deus, abastecer a nossa vida de valores e propósitos para enfrentar a dificuldade, para que quando de fato as coisas estiverem no propósito de Deus, tudo vai passar. Porque se nós não aprendermos, meu amado, com a experiência de sofrimento, de assimilarmos a vida de Cristo em nós, nós vamos continuar vivendo uma vida distante dos propósitos do Senhor. Mas nós temos que olhar para o sofrimento de Jesus e olhar para os nossos sofrimentos e clamarmos ao Senhor dizendo: Senhor, eu não quero que o Senhor me livre desse sofrimento apenas, mas eu quero que o Senhor me ensine nesse sofrimento. Por quê? Porque às vezes a gente quer se livrar do problema, né? A gente quer se livrar de uma situação e esquece que amanhã podemos cair de novo. Eu não sei se você já passou por isso. Talvez você esteja sofrendo hoje por coisas que você já sofreu ontem. Por que você está sofrendo de novo aquilo que você sofreu ontem? Porque quem sabe ontem você não aprendeu. Você teve a resposta, mas não aprendeu. E agora você está sofrendo de novo. Não era você já ter aprendido? Chegar e falar: olha, eu sei que a situação é assim, mas já passei por isso, Deus está comigo, Deus me abençoou, eu enfrentei a realidade, eu não murmurei, não reclamei, eu busquei ao Senhor, eu fortaleci a minha vida, aumentei a minha relação com Deus na dificuldade, e Deus me abençoou no passado e vai me abençoar hoje também. Na semana passada eu falei para os irmãos, o processo de Deus de trabalhar na nossa vida, em relação às dificuldades. Quem esteve aqui na quarta-feira, nós falamos sobre isso. Deus quer chamar a nossa atenção, quem sabe, para lembrarmos daquilo que Ele fez e daquilo que Ele vai fazer. Então, se nós não vivemos essa experiência de maturidade em relação à nossa caminhada da vida, nós seremos sempre crianças sofrendo crises espirituais. Quando nós vamos deixar de sermos como crianças, como diz a palavra, agitados de um lado para o outro? Não, mas firmes no Senhor, convictos de que aquele que fez no passado vai fazer de novo. E é isso que o Senhor clama, porque as pessoas rejeitam o coração de compreender, rejeitam em seu coração o sentimento de que parece que o sofrimento quer tirar de nós a percepção de Deus em relação às coisas, mas pelo contrário, nós podemos fazer com que o sofrimento seja um caminho de um encontro transformador, renovador na nossa vida. Porque nós precisamos amadurecer. E a melhor maneira de amadurecer, muitas vezes, é nós pagarmos um preço pelos erros, mas aprendermos com os erros. Seria muito bom aprendermos só com os acertos. Mas eu me preocupo muitas vezes naquele cristão que dá tudo certo, tudo bem, tudo acontece. Isso é uma experiência extraordinária, mas nós sabemos que a vida não é assim, nós somos imperfeitos. Seria tão bom a gente viver na presença do Senhor, buscando ao Senhor, e as coisas de Deus vão trabalhando a nossa vida, a gente sofre menos os impactos desse mundo. Nós estamos tão sensíveis às coisas deste mundo, que basta um movimento do lado de fora, como eu disse, um movimento que aconteça na política, um movimento que aconteça na saúde, que nós ficamos apavorados. Não é assim? Ai, chegou agora a Covid, meu Deus. Eu não sei qual foi o pânico que tomou conta das igrejas em relação à Covid. Não, agora as eleições, esse movimento politizado em relação à esquerda e à direita, isso tem mexido com o meu coração, mas espera um pouquinho. Quem tem Deus passa por essa situação, enfrenta essa realidade e não se constrange diante disso. Não se constrange nem diante das tragédias. Já falei para os irmãos aqui, eu vi uma pessoa, um cristão que perdeu tudo no Rio Grande do Sul. Aí perguntaram para ele, como é que o senhor vai começar de novo? Ele falou assim, como sempre comecei, buscando Deus. Porque Deus é um Deus de recomeços. Ele faz as coisas começarem do zero de novo. Amém. Essa é a nossa experiência. Nós não podemos ficar, não, mas agora existe uma crise. Crise sempre existiu. Nós estamos falando aqui de Jesus que foi para a cruz sem justiça alguma.
imerecidamente foi para a cruz e sentiu na cruz que tudo que estava fazendo foi rejeitado pelas pessoas. Quer dizer, veio para salvar as pessoas, e aqueles que desejavam a sua salvação foram os mesmos que colocaram ele na cruz e absorveram da condenação Barrabás. Que triste, não? Nesse nosso coração, quando a gente não assimila a vida como a vida de Cristo, entendendo que mesmo a dificuldade, Deus tem planos, tem propósitos, e nós vamos enfrentar tudo isso com Jesus. O Senhor clama porque a sentença imposta pelo pecado é a morte. O Senhor clama pela rejeição daqueles pelos quais Ele morreu para ensinar a sua morte. Que através da sua morte há a vida em abundância para aqueles que creem que o sofrimento de Jesus não é um sofrimento para a perdição, mas para a salvação. Mas há um clamor de Jesus que é pelo sacrifício perfeito que gerou a salvação. Há um clamor também de Jesus porque Ele fez tudo exatamente conforme o Pai queria. E Ele então clama ao Pai em reconhecimento de que aquilo que Ele estava passando, sem dúvida nenhuma, não era motivo de o afastá-lo do Pai. Pelo contrário, era motivo para trazer o Pai mais perto do seu propósito, porque era o propósito do Pai a sua morte. Você entende e você clama a Deus entendendo que aquilo que você está vivendo encontra em Deus a resposta? Ou você está ainda vivendo a sua vida enfrentando algumas lutas e dificuldades, vivendo de sacrifício em sacrifício, numa expectativa de enfrentar as coisas pensando apenas naquilo que importa para você? Ou você está na disposição de sacrificar-se por causa de Deus? Está disposto a isso? Porque nós temos hoje muitas coisas neste mundo que nós temos que aceitar o desafio do sacrifício. Não é fácil viver nesse tempo. Não é fácil enfrentar o desafio da família. É fácil ou não? É fácil aguentar o marido? Não é fácil. É fácil aguentar a esposa? Não é fácil. E a sogra então? Meu Deus, só por Deus. Você está disposto a enfrentar esse sacrifício? E dizer, Senhor, esse sacrifício será perfeito. Por que o meu sacrifício não pode ser perfeito como o de Jesus? O que é um sacrifício perfeito? Eu vou viver algo que não me agrada, mas louvado seja o Senhor, não vou abrir a boca, não vou reclamar. Como ovelha muda, vou ser levado ao sacrifício, sem nenhuma murmuração. Você conhece muito crente murmurador? Conhece ou não? Crente que reclama? Aquele que você fala, paz do Senhor, e fala, só se for para você. Eu não tenho. Essa paz não existe. Pastor, é só tormenta, só dificuldade, só luta, só problema. E falar, pastora, tudo é problema. Quando eu tinha sozinho, era problema que estava sozinho. Aí casei, agora tem problema que casei. E depois de casei, queria ter filho, não tinha, era problema. Aí tive filho, agora é problema. Agora eu tenho problema demais da conta. Você só está reclamando das coisas. Enfrenta o sacrifício. Fala como Romanos, viva o sacrifício vivo, santo e agradável. Mas ninguém quer sacrificar-se hoje. Está disposto? Está disposto a andar mais uma milha? Está disposto a ter mais paciência? Está disposto a exercer uma vida de sacrifício no aspecto de gerar, quem sabe, na sua vida, uma salvação em relação a algumas maneiras que nós muitas vezes estamos perdendo a alegria da salvação em Jesus, porque nós entendemos que só Jesus é que sofre, a gente não quer sofrer. Você tem que aprender que o sofrimento do cristão é necessário também. Não porque Deus quer que eu sofra, mas quem sabe Ele quer aperfeiçoar na sua vida, pelo sacrifício, uma maneira melhor de você viver neste mundo, entendendo que você não é a pessoa, ou a última bolacha do pacote. Vocês entendem isso? Tem crente que ele acha que ele precisa ser, se não for ele, se não for para ele, se não for por meio dele, se não for só para ele, se o reino vem a nós para mim. Você conhece crente assim? Crente que consegue entender que ele quer Jesus para que Jesus pague os sacrifícios que ele não quer assumir. Você conhece crente assim? Coisa mais abençoada é um casamento com problema. Amém? Não vi.
Porque quando você está no casamento com problema, você ora mais, não ora mais? Não lê mais a Bíblia, não lê mais? Não vai mais à igreja, não vai mais? Então é por isso que seu casamento, o sacrifício tem que ser uma benção. Porque o dia que seu marido for um marido bom, uma mulher boa, quem sabe nem na igreja você vem. Então a gente tem que muitas vezes olhar para esse sacrifício que nós fazemos num exercício de mudança. E não viver. Como é que o mundo enfrenta o sacrifício hoje? Quando no mundo, vou dar um exemplo bem prático, é que está filmando, tem coisa que eu posso falar, tem coisa que não pode, hoje não tem nenhum advogado na plateia para salvar o pastor, tem? Não, então melhor ficar quieto. Mas sabe, quando o mundo, o marido não quer sacrificar-se pela esposa, o que ele faz? Larga dela, eu não quero, vá para lá, você não satisfaz o que eu quero, vá para lá. Quando o filho não quer sacrificar-se em ser um bom filho para o pai, o que ele faz? Eu vou embora. Hoje os filhos estão indo embora. Eu não quero saber de você, pai. Porque não estão dispostos a assimilar o sacrifício de, muitas vezes, ter pais incompreensíveis. E nós temos pais. Você tem pai incompreensível, tem filhos incompreensíveis, tem esposa incompreensível, tem marido incompreensível. E nessa era, nós estamos falando isso para a igreja. Poderíamos estar falando só para quem está do lado de lá, sem Jesus. Mas, infelizmente, temos muitos momentos como esse. Como é que a gente trata disso? Assimile o sacrifício. Fala, Senhor, não é fácil essa esposa que o Senhor deu. Jesus, se não fosse o Senhor. Foi isso, Jesus na cruz está dizendo exatamente isso. Pai, eu só vou viver esse sacrifício por causa do Senhor. Porque se dependesse de Jesus, se eu fosse Jesus, a hora que alguém pegasse na minha mão para pregar o prego, rapaz, eu fazia o prego virar para ele. Já viu aqueles filmes da Marvel? O prego virava assim, e virava na cabeça dele assim, e eu falava para ele, prega para você ver, prega. Mas o Senhor não assimilou aquilo. Ele era o Deus, o próprio Deus. Mas assimilou porque o sacrifício também é um caminho de encontro da vontade de Deus. Eu tenho que clamar ao Senhor muitas vezes, não para me livrar, mas Senhor, me dê força para enfrentar. Tem coisa na nossa vida que não dá para a gente ficar trocando. Não é que nem substituir a roupa que não serve, pega outra. Tem coisa que a gente tem que aguentar ali com Deus e Senhor, eu não desisto. Eu vou orar, e se o Senhor mudar, amém. Se não mudar, eu vou continuar orando. Mas infelizmente nós estamos vivendo uma igreja que não quer sacrifício. Não quer se expor a sofrer em função da felicidade do outro ou quem sabe da sua própria. Há momentos na nossa vida que o nosso clamor não é simplesmente para que se retire de nós o problema, mas para que o Senhor nos dê força para suportar os problemas. Eu fico imaginando quantas madrugadas Mical orou para que Deus cuidasse do seu marido. Quem foi o marido de Mical? Alguém lembra? Davi, mas é Mical, não é antes de Davi? Que é aquela que estava no campo. Abigail, né? Não. Nabal. Quem foi a esposa de Nabal? Abigail, esqueci, mudei a história. Olha que mulher maravilhosa, era casada com Nabal. Homem que se chama Nabal, se você ver a tradução do nome dele, já não era muito bom. Era um homem perverso, violento, alcoólico, alcoolizado, sem razão, sem noção. Eu fico imaginando quanta opressão aquele homem não trouxe para aquela mulher. E sabe qual era a reação dela? Aceitou o sacrifício e clamava ao Senhor. Clamou tanto que quando Davi chegou com os seus soldados para comer, e diz que Nabal disse não ia dar a comida, ele falou, vou lá e vou matar Nabal. Se eu sou aquela mulher, eu falei, oh glórias, a resposta chegou. Não é assim? Jesus ouviu a minha oração. Não, aquela mulher entendeu que a vida de sacrifício, ela foi até lá e falou, não, Davi, está aqui, está todo o alimento, não mexe com meu marido não mexe não. Deixa ele lá, está aqui a comida, deixa ele lá. Ele é um homem tolo, ele não sabe o que está fazendo, ele não tem noção. Mas eu estou aqui diante do rei Davi para colocar diante do Senhor tudo aquilo que o meu marido não entende, não faz. Poupe a sua vida. Por causa daquela palavra e da atitude daquela mulher, aquele homem não morreu. Porém,
Louvado seja o Senhor, porque o clamor sempre tem resposta. Diz que passado um tempo, aquele homem tem uma doença. E uma doença de morte. E morreu. Oh, que coisa, não? E aí sabe o que acontece? Davi, o mais interessante não é aquele homem morrer. Davi está lá no palácio e ouve que ela perdeu o marido. Ele fala, traz aquela mulher para mim, porque aquela é a rainha que eu quero ao meu lado. Olha só. Uma mulher que clamou ao Senhor, aceitou o sacrifício de um casamento sofrido. E no momento certo, Deus ouviu o seu clamor, resolveu a sua história e colocou a ela onde ela sempre esteve, no coração daquela mulher, sempre esteve um sentimento de rainha. Por quê? Uma mulher que entendeu a importância de enfrentar e sofrer o sacrifício na sua vida. Você está disposto a pagar um preço? Há um tempo atrás, falei para os irmãos, eu estava ministrando a palavra em outro lugar, e tinha uma família, eu não sabia, em crise, porque aquele pai e aquela mãe queriam muito uma criança e oraram muito para ter uma criança. E a criança veio, mas a criança não veio do jeito que eles esperavam. Ela veio com um problema sério de saúde. A criança não andava, tinha uma dificuldade de entendimento, nasceu com uma série de dificuldades. E o pastor ainda contou, pastor, eles lutaram tanto para viver, e hoje no coração daquele homem é um sentimento de por quê a criança veio para eles com toda essa dificuldade, essa imperfeição. E eu lembro, sem saber da história, eu preguei mais ou menos assim. Eu fico imaginando, por exemplo, que às vezes nós não queremos a criança do jeito que a gente quer. E Deus nos dá um filho, e a gente fala, Senhor, não era esse o filho que eu quisesse, mas vamos aceitar o sacrifício e vamos inverter a história? Será que aquele pai está preparado para ser o pai ideal para aquela criança? Essa é a ideia. E eu lembro que eu preguei o seguinte, você imagina se o seu pai seu filho estivesse numa prateleira de mercado, você pegaria essa criança com problema, com dificuldade para ser o seu filho? Lógico que não. Você passava e pegaria outra, perfeita, bonitinha, do jeito que você queria. Mas inverta a história, coloque você no mercado, na prateleira, e põe aquela criança cheia de dificuldade, cheia de problema, buscando um pai ideal. Será que ela escolheria você? Será que você está pronto a ser pai de uma criança que tem uma série de problemas e amar e cuidar com toda a dor e sentimento que eu imagino que passa no coração de um pai? Então, se você inverter a história, você vai ver que o sacrifício vale a pena. E eu lembro quando acabou o culto, aquele pai me procurou e falou, pastor, de agora em diante eu vou ser o melhor pai na vida desse meu filho. Eu vou me sacrificar a vida inteira, mas ele será feliz com toda a limitação que ele tem. Essa é a bênção do sacrifício. E às vezes a gente acha que o sacrifício é apenas olhado para nós. Jesus estava mostrando que o sacrifício dele era em nosso favor. Esse é o clamor que nós deveríamos colocar diante de Deus. Senhor, eu estou preparado para enfrentar algumas realidades e algumas situações que eu não quero, mas no Senhor e pelo Senhor eu vou assimilar o sacrifício. E vou viver a vida da maneira que o Senhor quer, e não na expectativa que eu quero. Já procurou viver assim? Nós temos que entender a vida dessa maneira, meus queridos, senão nós não vamos viver uma vida de gratidão. Porque a nossa gratidão é uma gratidão muitas vezes tendenciosa, né? Ela tem tempo e prazo para se acabar. No início está tudo bem. No momento, início das coisas, tudo bem. Basta caminhar da vida que nós começamos a ver a realidade de alguma série de coisas e nós então não estamos dispostos a assimilar uma vida de sacrifício. Meu amado, se tem algo que Deus se agrada é de sacrifício vivo. Esse sacrifício que você pode, Senhor, eu poderia de fato tomar uma decisão diferente, mas eu assimilei no Senhor o sacrifício. Então essa é a vontade. Sabe por que muitos não estão aqui conosco nesta noite? É porque não tem uma disposição de sacrificar nas suas casas a temperatura do frio para vir à igreja. Eu não tenho problema nenhum com isso, não. Você pode ficar em casa hoje agarradinho no cobertor, cansado, com frio, pode. E não precisa vir na igreja, não precisa nem ligar para o pastor, eu não vou porque está frio, não tem problema. Só que amanhã não vá trabalhar. Não vá, porque amanhã vai estar frio de novo, sim?
Qual a diferença de fez você hoje não estar na igreja, no frio, e amanhã se levantar cedo para trabalhar? Foi o quê? Money. Não, eu não posso, se eu faltar amanhã, meu chefe fica bravo. Você imagina o que Deus está pensando de você que está em casa confortavelmente, sem estar aqui conosco ouvindo a palavra, está aí dizendo lá, está vendo os irmãos? Perca de tempo, é só ficar em casa. Não estou dizendo para aqueles que realmente precisam estar em casa. Estou dizendo para aqueles que justificam muitas coisas porque não querem o sacrifício. A gente se sacrifica no nosso interesse, mas será que a gente não precisa se sacrificar também em função daquilo que as pessoas esperam de nós? Que triste, né? Quando a gente vê um monte de visitante na igreja e os irmãos não estão. Né? A gente fica até meio com vergonha, quero pedir desculpas, irmãos. Quantos membros tem na igreja aí, pastor? Um pouquinho. Eu lembro que uma vez eu fui num culto de quarta-feira, só veio um visitante. Eu falei para ele, não, irmão, sabe o que aconteceu? Os irmãos estão orando em casa hoje. Não era para ninguém vir, teve que mentir ainda. Falei para os irmãos, sabe o que é? É que os irmãos hoje têm grupos familiares. Não era nada, os irmãos não veio. Que triste, não? Porque a gente muitas vezes precisa estar na igreja, para que a igreja esteja bem, para receber as pessoas que vêm, porque o nosso sacrifício vivo é para levar as pessoas juntamente conosco a entender o carinho, o calor, o amor da igreja. E nós não queremos fazer esse sacrifício. Eu sempre falo, quando eu vejo irmãos aqui na igreja, como a Gelsa, como a irmã Odete, como a irmã Alvariza, irmão José, não estou falando muitos nomes, né, que a irmã Olindina, estou falando aqui as irmãs mais novas, estou falando irmãs aí que têm uns 35, 40 anos. Quando eu vejo essas irmãs de cabelo branco na igreja, eu falo, se elas estão, eu tenho obrigação de estar. Porque elas são a nossa inspiração, que se para elas é importante, para eles é importante, imagina para nós. Nós estamos falando com irmãos aqui de 70, 80, 90 anos. Deu para entender? Que sacrifício vivo é esse? Que a gente precisa viver diante do Senhor? Obrigado, meu querido. Deu para os irmãos entender que não é apenas uma expectativa do que eu quero, mas é a maneira em que eu posso assimilar diante de Deus uma bênção, de poder manifestar na minha vida algo que é contrário à minha vontade, mas pode ser bênção na vida dos outros. Então eu gostaria que você pensasse nesse clamor de Jesus, um clamor de um sacrifício perfeito, mas um sacrifício que gerou salvação. Ele sabia que ele estava morrendo ali por uma causa maior. Você tem que entender que o seu sacrifício, o meu sacrifício, precisam olhar para as coisas maiores. Em último lugar, o sacrifício, o clamor do Senhor foi pelo pleno cumprimento da sua missão. Ele clamou ao Pai, num sentimento de que, Pai, eu estou cumprindo a minha missão. Não existe sentimento maior do que quando Jesus, na cruz do Calvário, ele fala, está consumado. O que está consumado? A missão. Pai, aquilo que o Senhor me deu, eu realizei exatamente como o Senhor queria. Está consumado. Foram as últimas palavras de Jesus, pois fez da sua vida um exemplo de amor, de graça e de acesso ao Pai, àqueles que o não conheciam. Por meio do seu sacrifício, diz a palavra de Deus, que o véu se rasgou de alto a baixo e nos deu livre acesso a Deus. E a todo instante, a todo momento, podemos clamar ao Senhor. Abba, Pai, por causa que o Filho de Deus deu a sua vida. E agora Cristo abre para nós a presença de Deus de uma maneira em que temos livre acesso ao Senhor. Missão cumprida. E eu quero encerrar falando para os irmãos como que você tem vivido a sua vida em relação à sua missão. Quando a gente fala sobre missão, eu não quero falar apenas sobre a missão que nós temos como igreja, de falar do Evangelho de Jesus às pessoas. Isso é uma missão também. Na realidade, o nosso objetivo é que para onde nós vamos, nós queremos que todos aqueles que ouçam a palavra, estão conosco, vão também. Nossa missão é uma missão de arrasto, é de levar pessoas para seguir o nosso exemplo, para que elas possam viver aquilo que vamos viver. Isso é verdade. Mas a nossa missão, ela não apenas se completa no campo missionário de falar de Jesus para as pessoas, mas ela tem uma missão de iniciarmos uma vida com Deus e encerrarmos uma vida melhor com Deus.
Como é que você tem pensado na sua missão de combater o bom combate, enfrentar as dificuldades, guardar a fé, não negligenciar a palavra e agora receber a coroa que está preparada para nós? Você está vivendo esse desafio? Você está apercebido desse desafio ou você já abandonou essa preocupação? Você ainda tem uma preocupação de viver uma vida conforme a vontade de Deus? Ou nós ainda vamos viver uma vida em conformidade com as coisas deste mundo? Para onde aponta a sua missão cumprida? Para onde aponta a sua vida em relação a prestar contas a Deus? Será que você ainda está atento a isso? Para que quando você chegar no final da vida e dizer, Senhor, está consumado. Tudo aquilo que o Senhor queria da minha vida, eu vivi intensamente, eu busquei ao Senhor, eu realizei a tua vontade. Talvez a gente não vai fazer tudo aquilo que Deus espera de nós. Somos falhos, pecadores, mas eu me esforcei ao máximo para deixar um legado para que depois que eu for embora deste mundo, as pessoas lembrem-se de mim. Está ali alguém que foi inspiração, que é inspiração e que continuará sendo na minha vida uma referência de que vale a pena seguir e amar a Deus. Estomado. Queria que você abaixasse a sua cabeça enquanto nós vamos louvar ao Senhor. Que você pensasse um pouco sobre isso. Enquanto o Ministério do Louvor vai estar aqui louvando ao Senhor, eu gostaria que você pensasse. Como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido a sua maneira de se relacionar com Deus em relação a tudo aquilo que você tem enfrentado neste mundo? Não é uma questão de religiosidade, mas é uma questão de desenvolver a espiritualidade. O clamor de Jesus nos ensina que o Filho de Deus clamou ao Pai, porque sabia que a sua vida era muito mais do que algo em si mesma. A vida de Jesus tinha uma expansão para o mundo. E nós só estamos aqui hoje porque Jesus cumpriu essa missão do início ao fim. É interessante que o clamor de Jesus não era um clamor simplesmente para se livrar da sentença da morte, da condenação do pecado, mas era para nos ensinar o alto preço em relação a desobedecer a Deus e viver o pecado. É maravilhoso compreender que o sacrifício de Jesus foi por mim e por você. Aquela cruz realmente não era para Jesus, mas Ele assumiu aquela cruz em sacrifício perfeito para que eu e você pudéssemos viver a salvação. Você entende isso? Você valoriza isso? Você compreende de fato aquilo que, como cristãos, nós devemos trazer ao nosso coração diante da oportunidade que temos em Cristo Jesus de vivermos uma vida conforme o desejo e a vontade dEle? Que coisa maravilhosa clamarmos ao Senhor, entendendo que a necessidade não é minha, mas é a necessidade de fazer da minha vida algo maior no reino de Deus. Então, encerrando essas mensagens sobre clamor, fica agora o seu clamor. Que você saia daqui para ser um homem ou uma mulher que clame ao Senhor. Que clame ao Senhor por situações, sem dúvida, que têm gerado crise na sua vida, que têm gerado problemas, dificuldades. Mas agora o seu clamor será: Senhor, eu não quero apenas a resposta para mim, mas eu quero que a glória do Senhor possa ser evidente nessa resposta. Eu não quero orar, Senhor Jesus, para que eu seja apenas curado, mas eu quero que a minha cura seja algo que espante os médicos, espante os meus parentes, espante os meus amigos, para que eles vejam que não foi algo comum, foi a bênção do Senhor na minha vida. E isso nos atrai a Jesus. Pai, eu quero clamar ao Senhor, não porque eu quero uma família do jeito que me agrade, mas eu quero clamar ao Senhor que a minha família precisa ser luz aonde eu moro, para que todos vejam que só existe uma família feliz com Jesus. E eu não vou abrir mão, Senhor, de ter esse testemunho na minha
casa. Senhor, eu quero clamar ao Senhor, não para que o Senhor me dê um salário melhor, o Senhor me dê uma vida financeira melhor, mas eu quero clamar ao Senhor porque eu preciso, Senhor, ter um salário melhor, um dinheiro a mais, porque eu quero abençoar pessoas, eu quero contratar mais empregados, eu quero investir mais em missão, eu quero abençoar pessoas que estão passando dificuldades. Eu não quero apenas ver o dinheiro encher o meu bolso, mas eu quero que o dinheiro transborde na minha vida. Quero abençoar pessoas. Pai, eu não quero clamar ao Senhor simplesmente porque eu estou aflito e necessitado, mas eu quero clamar ao Senhor que nessa caminhada de vida com o Senhor, eu possa transformar o meu coração aflito num coração consolador. Que o Senhor me leve a lugares e a compartilhar com pessoas que estão sofrendo, dizendo: eu sei o que você está passando, eu sofri isso. Eu passei por essa perda, eu passei por essa dificuldade, eu sei a crise que você está enfrentando na família, eu sei problemas com seus filhos, eu passei, mas Deus me deu vitória, e se deu para mim, vai dar para você também. Quero ser um porta-voz de boas notícias em Jesus. Não quero, Senhor Jesus, apenas viver olhando para as minhas necessidades, mas eu quero clamar ao Senhor para que aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida seja bênção para as pessoas. Que da mesma maneira o clamor de Jesus que alcançou o mundo e alcançou a mim e a você, possa também o seu clamor alcançar a multidões de pessoas. Pai, muito obrigado por essa noite, pela alegria que nós temos de ter uma vida com o Senhor. Uma vida que não é apenas em momentos de crise, momentos de necessidade, momentos de socorro, mas uma vida que vive, busca viver com o Senhor diariamente, através da devoção, da santificação, através de um processo de Deus na nossa vida, ensinando como viver a Tua vontade, orando, lendo a Tua palavra. E muitas vezes, Senhor Jesus, nós falamos como Jesus falou, como Jesus clamou, quando Ele diz: Senhor Jesus, Deus meu, por que me abandonaste? Nós entendemos, Pai, que muitas vezes o nosso coração enganoso acha que o Senhor nos abandonou, mas o Senhor nunca nos abandona. O Senhor é presença sempre garantida em nosso favor. Por isso, Pai, quando muitas vezes nós pensamos assim e nós entendemos que essa é uma verdade, nós nos afastamos do Senhor. Mas eu sei que Jesus não falou desta maneira num sentimento de ausência do Pai, mas falou isso num sentimento da presença do pecado. E realmente, Pai, nós temos que clamar ao Senhor no pecado: Pai, onde o Senhor está? Tenha misericórdia de mim, porque sou um pecador, falho. E que a nossa reconciliação possa trazer de novo a voz, ouvindo a Tua voz, aquela voz que falou com Jesus no início do seu ministério: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem falado isso aos nossos corações. O Senhor tem revelado na vida de muitos dos seus filhos: este é o meu Filho amado. Tenho prazer na sua vida, tenho alegria no seu viver. E é nessa expectativa, Pai, que nós temos a certeza que o Senhor nunca nos abandona. Por isso, Pai, preenche o coração daqueles que estão sofrendo, preenche o coração daqueles que estão necessitados, preenche o coração daqueles, Senhor Jesus, que estão, quem sabe, não entendendo nada que está acontecendo, porque só vivem momentos de luta, dificuldade, é crise atrás de crise, é problema atrás de problema. Pai, que eles entendam que esse sacrifício, Senhor Jesus, é a melhor maneira de eles viverem a glória do Senhor. Dê força, dê sabedoria, Pai, dê graça a esses corações, para que não haja, Senhor Jesus, o constrangimento das dificuldades, mas haja a expectativa da promessa. Da mesma maneira que o sofrimento de Jesus trouxe ao coração dele, Senhor, a tristeza da morte, mas a certeza que ele iria ressuscitar. Que nós também, Senhor, possamos ressuscitar em Cristo, ressuscitar a nossa vida de alegria, nossos planos, nossos projetos, e vivermos uma vida para a honra e glória do Senhor. Dá alegria, Senhor, no nosso coração, para que as pessoas sintam a alegria de estar na Tua presença, a alegria de conviver no meio dos irmãos, a alegria de sermos cheios do Teu Espírito Santo, para que o mundo se incomode com a nossa alegria,
para que o mundo se incomode com a nossa ressurreição, porque nós somos um povo da ressurreição, Pai. E o mundo precisa ver isso na nossa vida, para que eles possam buscar o Senhor enquanto há tempo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna, está na salvação em Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela salvação. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito seja com cada um de nós. Permaneça hoje e para todos sempre, até a volta gloriosa de Jesus.